Liturgia do dia 20 de novembro de 2023, segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, brotou uma raiz iníqua. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém, e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias, apareceram em Israel pessoas ímpias, que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram, e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, e inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 118. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Meus opressores se aproximam com maldade, como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim.
Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A helenização da Palestina, começada muito antes, acentuou-se com a conquista militar de Alexandre Magno, em 331 a.C. Atrás dos soldados chegaram o comércio, a literatura, as artes, os esportes, ou seja, uma nova cultura e estilo de vida. Esta nova cultura era uma ameaça para a lei judaica, que implicava umas exigências e um gênero de vida muito opostos ao estilo e aos gostos helênicos. Bem cedo, começaram as reações e revoltas contra a situação, mas tudo se agravou quando Antíoco IV Epifânio quis impor a helenização pela força e conseguiu mesmo adeptos entre os hebreus. Com um édito, Antíoco IV pretendeu unificar os povos que lhe estavam submetidos, abolindo as leis particulares e as autonomias. Era a unidade procurada em oposição à vontade de Deus, como no mito da Torre de Babel. Mas o pior foi quando o rei pretendeu colocar um ídolo sobre o altar no Templo de Jerusalém e ordenou sacrifícios aos ídolos em todas as cidades de Judá. Os hebreus não podiam guardar os livros sagrados, mas deviam destruí-los. Quem desobedecesse à lei devia ser morto. Houve uma forte reação anti-helênica, protagonizada pelos macabeus. Os fiéis à fé e à tradição hebraica foram perseguidos e vários foram massacrados. Apesar de tudo, muitos mantiveram-se fiéis à fé dos pais, seguindo escrupulosamente as suas tradições, nomeadamente no que se refere aos alimentos. Com respeito ao Evangelho, Lucas situa o episódio da cura do cego nas adjacências de Jericó. Lá irá situar também o episódio de Zaqueu. Jericó, tal como Jerusalém, era uma cidade importante para o evangelista, porque evocava acontecimentos notáveis da história de Israel. Há semelhanças entre os episódios da cura do cego e do encontro com Zaqueu. Jesus dá atenção ao cego, que jaz à beira da estrada, mas a multidão tenta fazê-lo calar. Jesus chama Zaqueu, que estava empoleirado no sicômoro. A multidão murmura quando ele se deixa acolher na casa de Zaqueu. O cego começa por chamar a Jesus filho de Davi e pede-lhe misericórdia. Depois chama o Senhor e pede-lhe um milagre. Há um amadurecimento da sua fé. Jesus fora-lhe apresentado apenas como Jesus de Nazaré, mas ele acaba por reconhecê-lo como Messias e Senhor. No final, depois de ter recebido o dom da vista, ouvirá Jesus dizer-lhe: A tua fé te salvou. Só a fé nos permite reconhecer o mistério. Enquanto as dominações assíria, babilônica e persa sobre Israel foram sobretudo de caráter político, a dominação grega estendeu-se à cultura e à religião. Tratou-se de um verdadeiro processo de helenização, que interessava uma parcela de judeus renegados, que se converteram em militantes da helenização. Geralmente pertenciam às classes economicamente mais abastadas e dedicadas ao comércio, interessadas em melhorar as relações com os povos vizinhos. Os mais decididos
dirigiram-se a Antíoco, em busca de apoio. O ginásio era uma das instalações desportivas próprias das cidades-estado gregas. A sua introdução em Jerusalém, mais do que um relaxamento de vida, implicava uma nova constituição política, correspondente às cidades-estado gregas que tinham à frente um corpo e um conselho de cidadãos. O novo estatuto político e administrativo colocava Jerusalém numa categoria inferior, facilitava as relações com outras cidades do Império Sírio e oferecia-lhe maiores oportunidades comerciais. Sob esta nova lei, a circuncisão, o sábado e a separação dos gentios já não eram exigidas. Os judeus que quisessem podiam continuar a observar estas práticas, mas tinham deixado de ser a lei oficial. Eliminada a lei, caía a aliança, da qual a lei era como que a Magna Carta. Os poderes absolutos sempre tentaram manipular a identidade das pessoas e dos povos, de acordo com as suas ideologias e os seus interesses. Isso aconteceu no passado e, ao que parece, continua a acontecer no presente. Não é difícil encontrarmos governos, com maiorias absolutas ou sem elas, mais apostados em promover as suas ideologias do que em buscar o verdadeiro bem dos cidadãos, tantas vezes mergulhados em situações de verdadeiro desespero. Para isso, não se coíbem de atentar contra a identidade nacional do seu povo, ou mesmo destruí-la, com o que se tem de mais precioso, a sua fé, em nome de um pseudo-progresso ou de uma falsa modernidade. Parece repetir-se aquilo que se conta dos bizantinos, ridicularizando-os. Diz-se que, tendo os turcos às portas da cidade e prestes a entrar nela, continuavam a discutir o sexo dos anjos. O Evangelho leva-nos a meditar sobre a oração. Um cego, em altos brados e com insistência, reza: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Escutado seu grito, sua oração torna-se louvor que se alarga a todo o povo. O cego seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, ao ver isto, deu louvores a Deus. Podemos e devemos fazer oração de súplica, não para tentar forçar Deus a dar-nos o que queremos, mas para lhe prestarmos a homenagem de lhe pedir o que julgamos importante para nós, deixando-lhe sempre a decisão de nos dar ou não o que pedimos, pois só Ele sabe qual é o nosso verdadeiro bem. Mas há duas condições para que a oração de súplica seja escutada: que estejamos conscientes de precisar da ajuda do Senhor, como estava o cego, e que tenhamos uma grande confiança. Sem confiança, a nossa oração de súplica pode manifestar apenas desânimo e desespero. É principalmente a confiança que nos alcança os favores de Deus. A tua fé te salvou. A oração é sempre útil, também quando vivemos momentos pessoais ou coletivos difíceis, como aqueles por que muitos de nós estamos a passar. Quando se vive uma tão grande crise econômica, quando tantos concidadãos estão no desemprego ou a caminhar para ele, quando tantas famílias sofrem a fome e vemos os que nos governam mais preocupados com falsos problemas, apetece-nos gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O cego, convencido da sua necessidade, gritou pelo Senhor. Esse grito, por sua vez, fê-lo tomar maior consciência da sua necessidade e tomar as decisões oportunas, mesmo contra a opinião dos que o rodeavam. Peçamos ao Senhor que tenha compaixão de nós. Ele não deixará de a ter. E a consciência da nossa necessidade tornar-se-á maior com as consequências concretas que isso possa vir a ter para nós
e para a transformação da sociedade em que vivemos. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.